A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre os pães e os peixes. São 5 pães e 2 peixes, tá? Antes de mais nada, Deus pode fazer muito pelo pouco que nós trazemos. No caso, em Mateus 14, capítulo 14, versículo 19, fala o seguinte: E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos e esse à multidão. Olha a chave. Em Salmos 23, versículo 2, fala o seguinte: Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. E quando sinto sede, Ele me leva para o riacho das águas mansas. Por que 5 pães e 2 peixes? Alguém já parou para pensar? Por que foi usado 5 pães e 2 peixes? Vamos falar um pouco o que significa o pão. O pão remete a Jesus e os peixes remetem às almas, certo? Pois as providências de Deus sempre é maior que as nossas necessidades. Sempre as providências de Deus sempre é maior do que as nossas necessidades, tá? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome. Essa frase, essa citação está no Evangelho de João, capítulo 6, 35, onde Jesus disse, olha só o que Jesus falou naquele momento: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. No entanto, Jesus está dizendo que ele é mais do que apenas um provedor físico. Ele é o pão da vida, que satisfaz a fome espiritual das pessoas e lhes dá a vida eterna. Esse é Jesus, é o pão da vida. Certa vez, perguntaram a um menino qual era a história favorita na Bíblia. Então o menino respondeu, falou o seguinte: eu gosto daquela onde uma multidão se farta de pães e peixe. Só que nesse contexto não é disso exatamente que se trata o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Não é apenas matar a fome física, e sim matar a fome espiritual. Pois aquele milagre, ele abrangeu outras áreas, tais como em Mateus 15, 30, fala o seguinte, ó: E uma enorme multidão dirigiu-se até Jesus, trazendo os paralíticos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocava aos pés de Jesus, e ele curou a todos. Multidões de pessoas estavam ansiosas em segui-lo. Eles queriam obter ali naquele momento algum suprimento de algumas necessidades naquele momento, certo? Doença, fome, certo? Uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo naquele momento. Não sabemos, olha só, na palavra a gente não tem assim uma ideia assim de quem é aquele menino, como que ele era, o que ele passava. Não sabemos muito sobre aquele menino, com seus pães e os peixes, a quem André trouxe até Jesus. André era o discípulo, certo? Então ele trouxe aquele menino, certo? E ele apresentou apenas 5 pães e 2 peixinhos, tá? Nem sequer sabemos o seu nome, é um anônimo, tá? Mas sabemos que ele era pobre. Olha só o detalhe: ele era pobre porque tinha pão de cevada, e naquela época o pão de cevada era barato, certo? Ele também tinha 2 peixinhos. Ele não tinha muito para dar,
Mas aquele menino deu o que tinha para Jesus. Olha só, ele não tinha nada para dar. O que ele tinha, ele deu para Jesus. Pois no meio da multidão, ele foi o único que tinha providência. Olha só, havia ali uma multidão muito grande. A palavra diz que tinha mais de 5.000 pessoas. Só isso, fora mulheres, fora criança. Eu creio que ali aquela multidão era mais ou menos quase 20.000 pessoas, tá? E somente um menino anônimo que tinha ali 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele não se preocupou se ele iria comer ou não. Como o pessoal, como a multidão já estava ali praticamente há 3 dias ali, então eu creio que tinha muita fome e sede. E ele simplesmente pegou, no caso, a refeição dele e não pensou 2 vezes e entregou a Jesus. Simplesmente ele pensou na multidão, ele não pensou nele mesmo. A preocupação dele era simplesmente servir ao Senhor. Da mesma forma, Deus quer que nós levamos a Ele o que nós temos. Esse menino, olha só, levou o seu almoço para Jesus, por mais simples e pobre que pudesse ser. Esse almoço praticamente era tão insuficiente quanto poderia ser, mas a sua fé era enorme. Diferente do discípulo que veio da multidão, olha só, olha a fé do menino. Ele tinha simplesmente aquela providência para ele almoçar, e ele não pensou 2 vezes em servir a Jesus. Ele entregou a Jesus. Já os discípulos que conheciam Jesus, que andavam com Jesus, questionou: Senhor, olha a multidão, não é melhor a gente mandar eles embora, porque nós não temos comida suficiente para alimentar todos. Eles estavam olhando para aquele momento. Os olhos naturais deles viram a multidão e não viram o suprimento. Enquanto uns olham, olha só, enquanto uns olham para as dificuldades e as necessidades da multidão, outros olham para as providências vindo de Deus. Aquele menino, ele fez diferente do discípulo. Ele teve fé. Ele não olhou a situação nem as circunstâncias. Simplesmente ele olhou para Jesus. O que nós temos que fazer hoje, não importa a situação, não importa a circunstância, nós temos que parar de olhar para as dificuldades e olhar unicamente para Jesus. Esse menino era tão insignificante quanto alguém que poderia ser. Mas o que era insuficiente nas mãos do insignificante, olha só, tornou-se suficiente e significativo nas mãos de Jesus. O que não valia nada, o que era de pouco valor, na mão de Jesus se tornou muito valioso. Não é o que você traz. Não é o que você traz. É para quem você está trazendo. Deus pode fazer muito com pouco. Às vezes, aqueles que têm menos estão dispostos a dar mais, porque reconhece que se alguma coisa boa pode acontecer, tem que vir unicamente de Deus. Então, traga o que você tem. Deus pode abençoar o que você tem e tocar muitas pessoas. O que faz um dom ser grande para a obra de Deus? Você já perguntou o que faz? O que faz um dom ser grande para a obra de Deus? Não é a magnitude do dom, mas nas mãos de quem esse dom é colocado. O que nós aprendemos com essa passagem? Primeiro, Jesus Cristo é a nossa providência. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Peixes são almas necessitadas. Meninos somos nós, com um coração voluntário pronto a servir. Discípulos são todos aqueles que repartem o milagre. O que Jesus falou em Mateus 15, versículo 35 e 36, olha só. Então, Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão.
Vou abrir um parênteses. Jesus pediu para o povo todo sentar-se na grama. Parênteses. Na grama para descansar. Você só vai tomar posse da bênção quando você conseguir descansar. Havia 3 dias, eles estavam lá ouvindo Jesus, e eu creio que cansaço, fome, ali como foi relatado na palavra, tinha muitos doentes, muitos cegos, muitos aleijados, pessoas necessitadas, certo? E o que Jesus falou naquele momento? Jesus ouviu os discípulos e os discípulos falaram uma palavra sem fé: Senhor, não temos alimento suficiente para alimentar essa multidão. Não é melhor mandar eles embora? A Jesus, tendo a íntima compaixão daquele povo, perguntou: o que vocês têm? Aí de repente chega André e fala: Senhor, tem um menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou: traga. O que ele tem de mais valioso, o que tem que de repente pode ser até insignificante, mas para Deus não. É através do milagre que ele deu, que ele compartilhou, que ele teve, aí ele foi praticamente um responsável de provocar o milagre. E nós temos que ter esse coração desse menino, um coração despojado, um coração pronto a servir ao nosso Jesus, certo? No 36 fala o seguinte: então Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e dividiu em pedaços e entregou aos seus discípulos para distribuí-lo à multidão. Olha a chave dessa palavra. Jesus não distribuiu. Jesus fez o milagre da multiplicação. E Jesus falou: peça para o povo onde eu sentar, para se acalmar, para descansar, para você ver o milagre. Aí ele pegou aqueles pães, aqueles peixes, apresentou aos céus, falou: Senhor, está consagrado no seu nome. E na medida quando os discípulos recebeu na mão de Jesus o pão, os peixes, aí quando eles começaram a distribuir, aí houve o milagre da multiplicação. E esse milagre foi tão grande que na palavra diz que restou 12 cestos cheios. Olha só como que o milagre como que o milagre acontece. Houve uma disponibilidade daquele menino, houve um coração pronto a servir. Jesus viu o coração daquela criança, aquele menino, e através daquele ato aconteceu o milagre. Eu creio, pelo que eu já havia falado, mais de 20 mil pessoas se alimentaram e descansaram, certo? E que eu peço que o Senhor venha nos capacitar-nos para que possamos ter o discernimento, a fé e a disponibilidade para sermos instrumento nas suas mãos, para que possamos distribuir o pão para a multidão, para que seja glorificado o nome do Senhor. O pão é Jesus Cristo. Aquele milagre não serviu apenas para matar a fome natural. Aquele milagre foi uma forma de matar a fome espiritual, porque muitas pessoas estavam ali necessitadas, estavam com fome, estavam famintas. E naquele momento estava ali o provedor, estava Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo não passa necessidade. Pode até passar, mas isso aqui é temporário. Porque eu creio que no nome de Jesus Cristo, todas as necessidades, todas as faltas que porventura venha acontecer na nossa vida, eu sei que tem um supridor. Basta nós termos um coração disponível, um coração assim de servir, certo? Para que nós possamos fazer
o que Jesus pediu para os discípulos. Distribuam para vocês verem o milagre. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo.